Imagine um labirinto tridimensional, complexo e misterioso, cheio de caminhos sinuosos e segredos escondidos. Este labirinto não é feito de pedra ou de sebres. Ele é feito de pensamentos, memórias, emoções. É o cérebro humano. E dentro dele, por vezes, esconde-se um inimigo silencioso, uma lesão tão pequena, tão sutil, que se torna invisível aos olhos mais treinados. Por décadas, a medicina tem travado uma batalha desigual contra essas sombras. Profissionais de radiologia, heróis anônimos em salas escuras, perscrutam imagens em preto e branco, buscando o mínimo sinal de que algo está errado. Uma pequena mancha, uma assimetria quase imperceptível. Uma tarefa que exige uma concentração sobre-humana, onde 1 milímetro pode separar um diagnóstico preciso de uma oportunidade perdida. É uma busca por uma agulha num palheiro cósmico. Mas e se pudéssemos iluminar esse palheiro? E se pudéssemos ter um guia que conhece cada fio de palha, cada canto escuro, e que pode nos levar diretamente à agulha? Essa não é mais uma fantasia de ficção científica. Essa é a promessa da inteligência artificial. Estamos à beira de uma revolução na neurologia. Uma que vai redefinir o que significa ver o cérebro humano. Uma era onde o invisível se torna visível e a esperança encontra um novo e poderoso aliado. Hoje, no Grid Digital, vamos desvendar como a inteligência artificial está se tornando o Sherlock Holmes da medicina moderna, resolvendo os mistérios mais profundos do cérebro. Para entender a magnitude dessa revolução, precisamos voltar no tempo. Vamos para uma sala de ressonância magnética, talvez no final dos anos 90. O som rítmico e martelado da máquina preenche o ar. Um paciente está lá dentro, imóvel, esperando por respostas. Do outro lado do vidro, um radiologista analisa centenas de imagens, fatias digitais do cérebro. Ele procura por sinais de epilepsia, por exemplo. Em muitos casos, a causa é uma pequena anomalia chamada displasia cortical focal. É como uma falha de arquitetura na construção do cérebro, uma pequena área onde os neurônios não se formaram corretamente. O problema é que essas displasias são mestres do disfarce. Elas podem parecer tecido cerebral normal, escondidas nas dobras e sulcos do córtex. O radiologista passa horas, talvez dias, comparando imagens, medindo ângulos, procurando por aquele detalhe fugaz que denuncia o problema. Às vezes, ele encontra, mas muitas vezes, o laudo volta como normal. O exame não mostra nada de errado. Para o paciente, essa é uma notícia devastadora. Significa que a causa de suas crises continua um mistério, e a chance de um tratamento cirúrgico curativo se afasta. Era uma luta contra um fantasma. Agora, vamos avançar para o presente. A mesma sala, o mesmo som. Mas algo mudou fundamentalmente. Ao lado do radiologista, há um novo parceiro. Um parceiro silencioso, que não usa jaleco branco, mas que processa informações a uma velocidade inimaginável. É um algoritmo de inteligência artificial. Esse algoritmo foi treinado com milhares de exames de ressonância magnética. Ele aprendeu, com uma precisão matemática, o que é um cérebro saudável em toda sua complexidade e variação. Ele aprendeu a reconhecer os padrões sutis, as texturas, as espessuras do córtex cerebral, que definem a normalidade. E mais importante, ele aprendeu a identificar o que foge dessa norma. O novo exame do paciente é carregado no sistema. Em questão de minutos, enquanto o radiologista humano inicia sua análise meticulosa, a inteligência artificial já varreu todo o cérebro pixel por pixel. Ela não se cansa, não se distrai. Ela compara cada milímetro da imagem com o seu vasto conhecimento. E então, um alerta surge na tela. A IAL destaca uma pequena região, quase imperceptível a olho nu. Ela desenha um contorno preciso ao redor de uma área que, para um observador não treinado, pareceria perfeitamente normal. O sistema informa alta probabilidade de displasia cortical focal. O radiologista agora foca toda a sua atenção e experiência nessa área específica. Ele amplia a imagem, coloca filtros, compara com outros exames. E lá está, a agulha no palheiro. A causa do sofrimento do paciente, antes invisível, agora revelada. Isso não é um roteiro de cinema, é a realidade acontecendo agora em centros de pesquisa e hospitais de ponta ao redor do mundo. Um estudo recente do University College London, por exemplo, desenvolveu um algoritmo que foi capaz de identificar essas lesões em quase 70% dos casos que haviam sido previamente classificados como normais por radiologistas. Pense no impacto disso. Pessoas que viveram por anos, até décadas, com crises epilépticas sem diagnóstico, agora têm uma resposta. E com uma resposta, vem a possibilidade de um tratamento direcionado. Para muitos, isso significa a chance de uma cirurgia que pode curar a epilepsia para sempre. Uma vida inteira transformada, porque uma máquina aprendeu a ver o que nossos olhos não podiam. Mas como exatamente essa mágica acontece? Não é mágica, é ciência de dados. A inteligência artificial utilizada aqui é um tipo de aprendizado de máquina chamado Deep Learning, ou aprendizado profundo. Imagine que você quer ensinar um computador a reconhecer um gato. Você não descreve o que é um gato. Você simplesmente mostra a ele milhares de fotos de gatos. O algoritmo, por conta própria, começa a identificar padrões. As orelhas pontudas, os bigodes, o formato dos olhos. Ele cria uma representação interna, uma ideia do que é um gato. O mesmo princípio se aplica ao cérebro. Os pesquisadores alimentam o algoritmo com milhares de ressonâncias magnéticas de cérebros saudáveis e de cérebros com lesões conhecidas. A inteligência artificial aprende a distinguir os padrões, as texturas, as geométrias. Ela se torna uma especialista em anatomia cerebral, mas em um nível de detalhe que transcende a percepção humana. Ela não vê apenas manchas, ela vê dados. E nesses dados, ela encontra as anomalias. O contraste entre o passado e o presente é brutal. Antes, o diagnóstico dependia exclusivamente da experiência e da intuição, por mais brilhante que fosse, de um ser humano. Era um processo artesanal. Hoje,
Estamos entrando na era da radiologia aumentada. A inteligência artificial não está aqui para substituir o radiologista. Ela está aqui para empoderá-lo. É como dar a um astrônomo um telescópio 1000 vezes mais potente. Ele ainda é o astrônomo, o explorador. Mas agora, ele pode ver galáxias que antes eram apenas escuridão. O médico traz o contexto clínico, a compreensão do paciente como um todo. A empatia. A inteligência artificial traz a força bruta computacional, a análise incansável de dados. Juntos, eles formam uma dupla imbatível. A sabedoria humana aliada à precisão da máquina. A aplicação vai muito além da epilepsia. Pense em outras condições neurológicas. Esclerose múltipla, por exemplo, onde pequenas lesões se formam no cérebro e na medula espinhal. Acompanhar a progressão dessas lesões é crucial para o tratamento. A inteligência artificial pode quantificar essas lesões com uma precisão impossível de ser feita manualmente, permitindo que os médicos ajustem os medicamentos de forma muito mais eficaz. Pense em lesões cerebrais traumáticas leves, como concussões. Muitas vezes os exames de imagem parecem normais, mas o paciente sofre com sintomas debilitantes. A inteligência artificial está começando a encontrar microhemorragias e outras alterações sutis que o olho humano não capta, validando o sofrimento do paciente e abrindo portas para novos tratamentos. Estamos testemunhando uma mudança de paradigma. A medicina está se tornando menos reativa e mais preditiva. No futuro, talvez não muito distante, a IA apenas detectar lesões que já existem. Ela poderá prever onde as lesões têm maior probabilidade de se formar. Analisando a estrutura do cérebro de uma pessoa, seu histórico genético e outros dados de saúde, os algoritmos poderão identificar assinaturas de risco. Imagine poder dizer a um paciente: com base na sua arquitetura cerebral, você tem um risco aumentado para desenvolver uma determinada condição. Vamos iniciar uma terapia preventiva agora. Isso é mudar o jogo de tratar a doença para promover a saúde. É consertar a fundação antes que a casa apresente rachaduras. Claro, essa jornada não é isenta de desafios. A privacidade dos dados é uma preocupação enorme. As imagens cerebrais são informações extremamente pessoais. Precisamos de sistemas robustos e seguros para garantir que esses dados sejam usados apenas para o bem do paciente. Há também a questão do viés algorítmico. Se uma inteligência artificial é treinada principalmente com dados de uma população específica, ela pode não funcionar tão bem para outras. É crucial garantir que os bancos de dados de treinamento sejam diversificados e representem toda a humanidade. E, finalmente, há o fator humano. Como integramos essa tecnologia no fluxo de trabalho dos hospitais de uma forma que seja intuitiva e eficiente? Como treinamos a próxima geração de médicos para colaborar com a inteligência artificial? Essas são as perguntas que engenheiros, médicos e especialistas em ética estão trabalhando para responder agora mesmo. Mas o potencial é simplesmente avassalador. O que estamos vendo é o nascimento de uma nova forma de visão. A humanidade inventou o microscópio para ver o mundo do muito pequeno. Inventamos o telescópio para ver o mundo do muito distante. Agora, estamos inventando uma nova ferramenta para ver o mundo do muito complexo. Uma ferramenta que nos permite navegar pelo labirinto mais intrincado que existe: nossa própria mente. Cada lesão detectada que antes era invisível não é apenas um triunfo da tecnologia. É uma vida restaurada. É uma família que recebe respostas. É uma pessoa que recupera a esperança de um futuro sem dor ou incerteza. O cérebro, aquele universo de 100 bilhões de neurônios, sempre guardou seus segredos com muito ciúme. Por séculos, nós o observamos de fora, tentando decifrar seus sinais. Agora, pela primeira vez, temos uma chave forjada em código, alimentada por dados e guiada por um propósito singular: curar. A inteligência artificial não é uma ameaça. É um reflexo da nossa própria inteligência, amplificada e focada. É a combinação de décadas de pesquisa, da dedicação de incontáveis cientistas e da coragem de pacientes que participaram de estudos. É a nossa própria engenhosidade voltando para nos ajudar a resolver um dos nossos maiores desafios. O futuro da neurologia não será sobre homens versus máquinas. Será sobre a simbiose entre a compaixão humana e a precisão computacional. Juntos, eles irão iluminar as últimas sombras, encontrar as últimas agulhas no palheiro e mapear os territórios desconhecidos do cérebro. E nesse processo, eles não irão apenas salvar cérebros, eles irão salvar vidas. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião? Deixe seu comentário.